I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my... Gostaria de convidar vocês ao raciocínio, né, para uma reflexão. Você prefere o quê? Você prefere que, dentro dessa preferência, os seus filhos tenham saúde e brinque na lama, ou que eles não tenham saúde e continuem preservados dentro da casa, sempre calçado? O que você prefere? Essa é uma pergunta que as pessoas têm que se fazer, porque hoje nós percebemos que as crianças estão com excesso de proteção. Existe um estudo, né, que fala sobre crianças em creche em lugares urbanos e em lugares rurais. E quando acontece isso, as crianças que estão nesses lugares, nessas creches rurais, elas têm menos incidência de asma, de outras doenças, por exemplo, da área respiratória e de outras áreas, né? Por conta de quê? Por conta do contato direto com alguns germes, com alguns fungos, né? E aí com eles aumenta o seu sistema imunológico. Então a aula de hoje nós vamos falar sobre o timo, tudo bem? Vou dizer que é uma aula, é uma troca de ideia, e nós vamos falar sobre o timo, a energia vital, tudo bem? Me acompanhe. Not knowing what it was, I will not give. Oi, tudo bem? Começar o canal. Não estranho por ter uma criança aqui não, né? Essa aqui é a minha neta, Isis, famosíssima aqui. A pergunta é: o tanto que você protege os seus filhos, será que existe a necessidade de proteger, de deixar ela descalço, proteger sempre de todos os germes? Há uma preocupação, sim. Há uma preocupação dos pais, uma preocupação da sociedade hoje, né? Para isso eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esse nome, timo. Por quê? Por que eu trouxe comigo uma criança para esse vídeo? A mãe já está levando ela. É que é para justamente chamar a atenção para os cuidados que nós devemos ter quanto a um ponto muito importante. O timo é um órgão que nós temos no corpo, mais ou menos na região aqui do mediastino, né, antero-posterior, e ela fica aqui justamente entre os pulmões e próximo do coração, né? Eu gostaria de falar com vocês o porquê dessa preocupação, por que eu trouxe essa criança. Por conta do sistema imunológico. Está em alta agora falar sobre a febre amarela, o uso ou não da vacina. Eu não vou entrar nesse mérito, pode ser um vídeo para o futuro, mas vamos falar do sistema imunológico, né? Quem é que é o responsável pelo sistema imunológico? Quem que cria essa imunidade? É o timo. Falar um pouco de vocês sobre o timo, né? A localização dele, como eu já falei, fica mais ou menos nessa região. Se você for falar para uma pessoa, se você quiser citar, falar assim, eu estou falando, você vai sem querer colocar a mão em cima do timo, né? Então é mais ou menos nessa região aqui mesmo. Então o timo ele se encontra nessa região anteroposterior e ele já nasce com a gente para o sistema imunológico, né? Nas crianças ele tem 10 gramas aproximadamente. Eu pesquisei algumas literaturas, alguns falam em grama e outros falam em centímetro. Então, como tinha mais citações em gramas, vou falar, ele nasce mais ou menos 10 gramas. Na fase adulta ele vai desenvolvendo, chega até 50 gramas, e quando adulto ele diminui para 15 gramas ou menos. Tem uma grande importância de falar sobre o timo, que o timo ele tem, nós vamos estar aqui falando aqui, você vai perceber que há algo nele relacionado à ciência e à crença, né? Alguns autores trazem para nós que o timo ele é sensível, ele tem influência direta sobre
luz, som, cheiro, palavras, gestos e pensamento. Então, o que quer dizer? Na minha pesquisa, eu ouvi outros autores que é da parte esotérica, que trabalham com ele, que sinaliza como é para esses pensadores uma chácara, né, que tem várias chakras distribuídas pelo corpo. Essa é a chácara que se encontra no coração. E eles falam que por muitas vezes as pessoas confundem o timo com o coração. Às vezes ele fala, estou com uma dor no peito, e essa dor ela não está diretamente relacionada com o coração. Ela está diretamente relacionada com o chakra. Aí estamos falando da parte dos pensadores esotéricos, né? Mas nós sabemos também em pesquisas, né, em algumas literaturas que eu li, o timo ele tem grande influência sobre o estado que você está, né? Sobre pensamentos, gestos e palavras. Então, se você está no estado de depressão, né, já estudo que dizem que o timo diminui de tamanho. E diminuindo de tamanho, ele perde essa capacidade de fazer o trabalho e a proteção imunológica corretamente, né? Então, o timo é uma energia vital, relacionado tanto para a área da saúde como para a área esotérica. O sistema, ele pertence ao sistema imunológico, né? Haja vista que nele que amadurece a célula, o linfócito T, né? O linfócito T tem uma grande importância. Nós sabemos que depois que a medula óssea libera uma matriz celular, ela parte ou para o sistema imunológico ou para o sistema sanguíneo, e essa partindo para o sistema imunológico vai se transformar em linfócito T. Temos o linfócito T e o linfócito B. E agora só estou falando do linfócito T, né, que é aquela matriz que fica na corrente sanguínea após ser identificada uma infecção. Essa infecção pode ser por bactéria, por fungos ou por vírus. Após ser identificado essa infecção ou essa situação que o corpo se encontra no momento após a ação desses três agentes, o que vai acontecer? Ele é liberado os linfócitos T. Vamos imaginar, fazer uma situação cronológica. E quando criança, o timo se encontra no estado inicial, então ele é grande em relação ao corpo da criança. Por quê? Porque toda vez que a criança entrar em contato com germes, com vírus, com fungos, ele vai desenvolver dentro do seu sistema imunológico, ele vai desenvolver o agente que vai combater esse intruso, né? Então, quando ele vai combater, ele já, após eliminar todo esse processo, ele vai deixar registrado aí no seu corpo, através dos linfócitos T, um agente próprio para aquela infecção. Então, toda vez que você tiver contato e ter aquela infecção, já existe uma matriz, um registro no seu sangue que combaterá de imediato, sem precisar ter um reconhecimento pelo timo e a produção de um novo linfócito aí para poder combater. E aqui vocês vão vendo que há um desenvolvimento da criança na fase adulta, quando ele chega no seu máximo, né, no seu potencial máximo, e depois, quando nós já temos todos esses registros, né, e por conta também da grande decaída, tanto imunológica, biológica, funcional e outras por conta da idade, né, ele passa a descer para 15 gramas. Aí fica a pergunta e o pensamento para a gente começar a raciocinar sobre por que se o meu timo ele tem influência por luz, som, cheiro, palavras, gestos e pensamento, e ele causa aquela sensação de angústia no peito, né, aquela sensação de dor. Por que quando eu estou estressado, há uma diminuição do meu timo, há uma diminuição do sistema imunológico, eu estou mais propício a doenças, né? E quando fala de doenças, podemos falar de doenças crônicas como câncer. Então tem uma relação, ao cuidar do timo, nós estamos tendo uma relação com o quê? Com o corpo, né? E uma relação com o sistema imunológico. O sistema imunológico, ele enfraquecido, nós somos
alvos fáceis de qualquer doença. Gostaria de lembrar que essa doença que foi uma coisa terrível na década de 80 e 90, que é a AIDS, ela atacava justamente o sistema imunológico, anulando todos os linfócitos que combatiam as infecções, né? E aproveitando esse grande problema que era atingia tanto a saúde como o psicológico, afetava também o timo em relação a essa depressão, e o timo não tinha um bom funcionamento. Então, vamos ver que sempre a parte da saúde, a parte da ciência vai estar sempre também relacionada com o sistema, com a parte da religião, com a parte aí do pensamento, né? Então, essa parte daqui, falei sobre a localização, sobre a sua importância, e agora eu gostaria de falar um pouco sobre o estímulo que você deve dar. Nessa minha pesquisa, tanto da parte de autores da parte da ciência e do estudo, do ensino, né, falou e exemplificou, como também outros da parte esotérica também, que você vai encontrar se você pesquisar, que eles também citam. O exercício, posso exercitar? Posso, afinal de contas esse canal é um canal voltado à prática do exercício. Então, dentro da minha pesquisa não poderia faltar. Posso exercitar? Posso. Pela manhã, ao levantar, alguns autores pedem para que você bata levemente, porque ele é muito sensível, nessa região onde ele se encontra. Outros autores pedem para que você tente acompanhar a batida do coração. Então, outros autores dizem não, durante uns 3 minutos, você fazendo uma batida e causando aqui uma concentração de sangue, quer dizer, fazendo ele exercitar. E aí fica o pensamento, né, se nós estamos realmente passando por um processo de estresse, né, e nós sabemos que o timo, ele também sofre influência psicológica, nós estamos passando por um processo de estresse, já que nós não conseguimos vencer o problema temporariamente, precisamos fazer pelo menos exercício para manter ele oxigenado e vascularizado. Então, o exercício para quem acredita, numa prática sem uma verificação eficaz, né? Então, fica por conta da fé. Então, eu gostaria de estar fechando aqui, lembrando vocês que o timo é uma energia vital, pertence ao nosso sistema imunológico, já diz a área da saúde do saber. Né? Nas crianças tem de 10 gramas aproximadamente, nasce com ela e começa a produzir todos os linfócitos para combater os agentes intrusos, né? Como vírus, fungos e germes em gerais. Né? Na parte adulta há uma diminuição por conta dessa decaída, esse problema de nós estarmos ficando velho, perder algumas capacidades, então ele diminui. E um velho feliz tem uma queda menor. E um idoso que aí passa pelo processo de angústia, de dores, perdas, ele tem um processo acelerado e algumas infecções podem lhe causar morte. Localização na parte anteroposterior, na região do mediastino, então cruzar uma linha entre a linha do mamilo do peito, ele vai estar localizado aqui. Tem dúvida? Quando você falar eu estou falando, você automaticamente bate sobre o timo. Né? A importância dele sobre o sistema imunológico, os exercícios feitos e a influência que ele pode sofrer sobre luz, som, cheiro, paladar, gesto e pensamento. Né? Fica a dica aí para, a partir do momento que eu tomo consciência disso, eu tenho que melhorar a minha área de trabalho, eu tenho que melhorar o meu convívio com as pessoas, porque ele está relacionado ao amor e ao ódio. Então eu tenho que melhorar meus estímulos com as pessoas para que eu possa ter uma boa vivência. Né?
Fica aí a dica sobre esse vídeo agora. Gostaria de deixar um abraço. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Não esqueça de deixar o seu like e deixar as suas dúvidas também. Então, um grande abraço. Muito obrigado. I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead.